Nesta parte, eu vou falar sobre a polaridade das moléculas. Para falar sobre polaridade, nós temos que lembrar que a eletronegatividade é uma medida da capacidade de um átomo de atrair elétrons e também que a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima nos elementos da tabela periódica, sendo o flúor o elemento mais eletronegativo. Quando consideramos a eletronegatividade dos elementos, nós temos que observar que, quando ocorre uma ligação química, essa ligação é considerada covalente apolar quando a diferença entre os elementos for menor que 0,5, que é o exemplo entre ligação carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Então, nós vemos aqui que todas essas ligações em verde vão ser consideradas ligações covalentes sem polaridade, que é o caso quando temos ligações entre o mesmo elemento ou entre elementos de eletronegatividade muito próxima. No caso da diferença ser entre 0,5 e 1,7, nós consideramos como uma ligação covalente polar, que vai ser o caso de todas essas aqui em amarelo. Nessas ligações, nós teremos uma diferença de eletronegatividade, aonde o elemento mais eletronegativo fica com uma carga parcial negativa e o elemento menos eletronegativo uma carga parcial positiva. E nós representamos o momento de dipolo desta forma como uma seta. É o caso da ligação carbono-oxigênio. Se a diferença de eletronegatividade for maior que 1,7, nós vamos ter este caso, que são as ligações iônicas, que é o caso de sódio e oxigênio. Porém, este valor 1,7, ele tem que ser considerado como um valor relativo, porque às vezes temos compostos onde a diferença é maior e ainda é considerado covalente, e a diferença é um pouco menor e são considerados iônicos. É uma barreira que é, na verdade, uma faixa de transição entre covalente polar e iônica. Quando uma molécula é polar, nós utilizamos então o momento de dipolo e podemos representá-la com um mapa de potencial eletrostático, por exemplo, aqui para o clorometano, aonde nós temos esse gradiente de cores, onde o vermelho é o mais negativo e azul o mais positivo. O momento de dipolo pode ser calculado quando nós multiplicamos a carga parcial em cada extremidade desse dipolo pela distância, que é a separação entre os dipolos. E a unidade que é utilizada é a unidade debye. Um debye é equivalente a 10 a menos 18 unidades eletrostáticas vezes centímetro. Quando nós falamos de momento de dipolo molecular, nós temos que considerar não só a grandeza desses momentos de dipolo das ligações, mas também a direção que esses momentos aparecem. Vemos aqui neste exemplo do cis 1,2 de cloreteno e o trans 1,2 de cloreteno. Vemos que neste caso os dois momentos da ligação carbono-cloro estão apontando no mesmo sentido. Então, nós vamos ter uma resultante onde ocorre a soma desses dois momentos de dipolo. E esta vai ser uma molécula polar com momento de 1,9 debyes. Enquanto que no isômero trans, nós vamos ter que os momentos de dipolo estão apontados para os lados opostos e com isso eles se anulam. Por isso que o isômero trans vai ser apolar, com momento de dipolo igual a zero. O que está acontecendo aqui também vai ocorrer em outras moléculas onde ocorre a anulação dos momentos de dipolo, como no caso do CO2, do BF3 e do CCl4. Nós temos que esses momentos de dipolo se anulam
e a resultante é igual a zero, ou seja, todas essas moléculas, apesar de terem ligações polares, vão ser apolares, porque a resultante é igual a zero. Observando aqui os momentos de dipolo de algumas moléculas, nós vemos que quando as moléculas são diatômicas, depende muito da eletronegatividade, da diferença de eletronegatividade entre elas, para a gente saber o momento de dipolo resultante. Então, nós temos aqui que quanto maior for a diferença de eletronegatividade, mais polar será o composto. Então, isso está ocorrendo do HF, HCl, HBr e HI. Nós vemos essa tendência. Algumas moléculas, como o BF3 e o CO2, o CH4, nós vimos que os momentos de dipolo se anulam e por isso que eles são apolares, apesar de terem ligações polares. Uma coisa interessante é quando nós vemos moléculas que possuem pares de elétrons não ligantes, como é o caso da água, aonde esses pares não ligantes também vão resultar em momentos de dipolo. Por quê? Devemos pensar o seguinte: o núcleo do átomo é positivo e o elétron é negativo. Então, por isso que existe um momento de dipolo que vai do núcleo até o elétron. Vejam que esses momentos de dipolo estão se somando aos momentos do hidrogênio para o oxigênio, fazendo com que a resultante vá nesse sentido. É muito importante, quando nós olhamos uma molécula, perceber qual é a geometria dela. Por exemplo, aqui temos um éter. Às vezes, as pessoas acham que o éter tem essa geometria linear, porém isto está errado. Os éteres também são angulares, como é a água, e por serem angulares, eles também vão ter um momento de dipolo resultante e por isso eles são moléculas polares. Quero chamar a atenção agora para essa comparação entre o NH3 e o NF3. Algumas pessoas podem achar que o NF3 é mais polar do que o NH3, porque o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Mas vejam aqui, pelo momento de dipolo, que nós vemos que o NH3 é que é mais polar do que o NF3. Quando nós comparamos as duas estruturas na forma tridimensional, nós entendemos por que existe essa diferença. No caso do NF3, os momentos de dipolo da ligação nitrogênio-flúor vão em direção ao flúor, que é mais eletronegativo, e temos esse momento de dipolo do orbital que contém um par de elétrons não ligantes. Vemos que dessa forma, a resultante, o momento de dipolo resultante dessa molécula, ela se subtrai, porque vemos que estão todos indo em sentidos opostos. No caso do NH3, o que ocorre é que o momento de dipolo da ligação hidrogênio-nitrogênio vai em direção ao nitrogênio, e esses momentos de dipolo se somam ao momento de dipolo do par de elétrons não ligantes. Então, a resultante ela vai nesse sentido. Isso explica por que o momento de dipolo da molécula de NH3 vai ser maior, porque todos os momentos das ligações estão se somando ao momento do par de elétrons não ligantes, enquanto no NF3 ocorre uma subtração. Ocorre uma subtração porque todos estão indo em sentidos opostos. Por isso que ele vai ser menor.